gostaria de indicar Vossa Excelência como vice-líder da minoria para fazer uso da tribuna pelo artigo 82 do Regimento Interno. Obrigado, deputado. Eu peço que Vossa Excelência assuma a presidência da Câmara. Com a palavra, o nobre deputado João Paulo Rilo, que fará uso da tribuna pelo tempo regimental de 5 minutos, utilizando o artigo 82 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Peço para ligar o microfone. Senhor presidente, antecipadamente aqui eu peço já antecipadamente o 82, depois pela bancada do PT. Uma pequena correção, não são 10 minutos agora? Agora, pelo regimento interno, 5 minutos agora. Depois 2 de 10, isso, tá bom. Depois Vossa Excelência está inscrito aqui no grande expediente em 2 momentos, Tá bom. por permuta com 2 deputados. Obrigado, deputado. Aproveito aqui para me dirigir ao deputado Carlos Gianazzi, que preside a sessão hoje, e foi um dos deputados que mais apoiou o projeto de lei importante aprovado ontem, em que nós conseguiremos, por meio desse projeto, aumentar o número de assistentes sociais e de psicólogos nas varas de justiça no estado de São Paulo, para atender mães que esperam por pensão, filhos que esperam por decisão de pensão, para atender crianças que estão na fila da adoção e centenas de processos, talvez milhares de processos em atraso pela ausência desse profissional tão importante para se fazer justiça no estado de São Paulo, que é o psicólogo e assistente social. Mas, deputado Carlos Gianazzi, por que nós vamos falar hoje deste projeto, uma vez que poderíamos ter falado ontem, ter debatido ontem na aprovação? Por que nós estamos falando só hoje, se foi 1 ano, pelo menos nessa que eu me lembre, daqueles trabalhadores liderados pela Beth, uma servidora da Justiça, uma incansável lutadora pela aprovação desse projeto. Porque o projeto ele foi aprovado, mas ele sofreu alterações impostas pelo governo, que reduziu de 100% das contratações para 25% das contratações previstas no concurso e na lei que aprovaríamos. E mais do que isso, porque é o viés autoritário dessa casa, liderado pelo deputado Caio Macris, que é líder do governo, que impôs ao parlamento um rito de aprovação, desde que não tivesse debate, que não fosse feito encaminhamento, um encaminhamento que fosse de cada partido, para poder transformar em festa, uma pequena festa importante para celebrar uma luta, uma pressão bonita feita de maneira permanente por esses trabalhadores. Mas não, nós tivemos um desfecho fúnebre do ponto de vista simbólico e ritual da casa, porque foi nos imposto isso, que não era possível, senão o governo voltaria atrás e não aprovaria o projeto. Então, lamentavelmente, não pudemos, no dia de ontem, usar a tribuna em companhia daqueles que passaram dias e dias, semanas, meses aqui, lutando por um processo justo. E eu aproveito também, falaria ontem sobre isso, mas como também fazia parte desse entendimento, dessa imposição do governo, eu, para não prejudicar os trabalhadores, um projeto importante, eu falo hoje. E gostaria de ter falado na frente do presidente da Assembleia e reconhecer nele, porque a mesma contundência, a mesma indignação que uso para contestá-lo em algumas ações, usaria da mesma metodologia para ressaltar e reconhecer uma ação tão importante. E ele foi importante, o presidente da casa foi muito importante para aprovar o projeto, mesmo que não fosse da maneira como nós queríamos, mas ele foi importante para aprovar, porque ele pautou e ajudou a construir uma saída. Mas não pude ontem reconhecer publicamente, na frente do presidente da Assembleia, isso, repito, porque foi imposto
aqui a nós um método, um rito fúnebre de aprovação de projeto, uma vez que o governo não queria do projeto. É um pouco o perfil do líder do governo, deputado Cauê Macris, que eu gostaria que estivesse aqui, como não está, eu vou falar mesmo assim. E semana que vem, ele pode utilizar essa tribuna para colocar suas posições, seu ponto de vista, se defender, enfim, faça o que ele quiser a semana que vem. Hoje, eu vou falar sobre o episódio na terça-feira que aconteceu aqui. Na terça-feira, deputado Carlos Gianazzi e deputada Márcia Lia, estávamos aqui na Assembleia, debatendo pautas da Assembleia, quando a deputada Célia Leão ocupa a tribuna e lê uma mensagem recebida, um retorno do deputado Vicente Cândido, hoje federal, mas foi deputado estadual dessa casa, meu companheiro de partido, em que ele dizia: Célia, você é uma reacionária de primeira. E pela condição de cadeirante, deveria ter um senso mais humanitário, mais tolerância, enfim. Não me lembro integralmente a mensagem lida aqui pela deputada Célia, recebida do deputado Vicente Cândido, mas me lembro o teor que era esse. Só um minutinho, deputado Rilo, só dizendo que Vossa Excelência agora entrou agora na segunda parte do seu pronunciamento pela vice-liderança do PT. Pode continuar. Obrigado. Em que a deputada colocava com extrema indignação por ter sido chamada de reacionária. Imediatamente, eu ocupei a tribuna e fiz a defesa de um companheiro. E mais, ela insinuou que foi demasiadamente deselegante e talvez até preconceituoso, uma tendência preconceituosa, por ter usado a palavra cadeirante. Quem conhece o deputado Vicente Cândido sabe do seu grau de humanismo, da sua sensibilidade, da sua generosidade, a forma afetuosa como lida com as pessoas. Todos sabem, eu particularmente me aproximei do deputado Vicente Cândido pela cultura, pelo movimento cultural que ele sempre representou. É o homem que recebeu os negros na Assembleia, os gays na Assembleia, recebeu os movimentos sociais, o movimento artístico, o homem que criou prêmios importantes pela Assembleia, que homenageou gente do povo importante. Então, quem conhece ele sabe que não tem a menor possibilidade de o deputado ter um ato discriminatório, preconceituoso. É que o que, na verdade, estava no bojo é a tentativa disfarçada e covarde de alguns membros do PSDB de defender um golpe no Brasil, o impeachment. Porque a deputada Célia Leão, do qual eu respeito e tenho uma relação afetuosa aqui na casa, mas ela tem o hábito de enviar mensagens convocando para golpes, para paradas cívicas, que parecem mais micaretas, desvairadas, na tentativa de golpe no país. E falando ontem com o deputado Vicente Cândido, ele me retratou mais uma coisa. Olha, Rilo, diga publicamente que quando o Genuíno estava doente e o Lula fazendo um tratamento de câncer, eu também recebi uma mensagem da deputada Célia Leão, em que ela dizia que, quem sabe, não teríamos a sorte de nos ver livre de dois maus encarnados em seres humanos, que seria ele, o Lula, e o Zé Genuíno. E ele respondeu da mesma forma para ela, nas mesmas condições, querendo chamar para um humanismo maior. Então, isso foi dito pelo deputado Vicente Cândido. Então, este hábito, usando da fina flor, usando da doçura, da ditadura da doçura para atacar, é velho conhecido. Muitas vezes a gente usa de uma doçura na forma, mas é de uma agressividade imensa no conteúdo. Imensa no conteúdo. É o que tem acontecido. E aí o líder do governo, que nem líder da bancada do PSDB é mais, resolveu defender a deputada Célia Leão quando eu disse que chamar de reacionário não é uma agressão pessoal. Você está apenas conceitualizando uma posição política. Tem conservadores e progressistas, tem progressistas e reacionários. E onde eu disse que a deputada Célia, nessa posição de chamar para o golpe, é uma posição reacionária,
como várias vezes, várias votações aqui mostra que nós, deputados de oposição, deputado Alessi Brandão, temos uma relação, uma posição é progressista e outras posições reacionárias. A pessoa pode mudar também. Um progressista pode ficar mais reacionário e um reacionário pode ficar mais progressista, é da vida. Mas o deputado Cauê Macris utilizou a palavra, e não foi a primeira vez que ele fez isso, não foi a primeira vez. Ele utiliza do microfone, não entra no conteúdo político e estimula a vitimização. E diz que eu fui deselegante com uma mulher, aliás, que é típico da minha personalidade ser agressivo e intimidador com as mulheres. Que eu já fiz isso com a deputada Vanessa Adamo, e ela estava grávida. Primeiro, eu acho que ela não estava grávida no período. E se tivesse, como bem disse a deputada Betção, gravidez não é doença. Segundo, machismo. Machismo é você achar que uma mulher parlamentar não tem condição intelectual de fazer embate político. Isso sim é machismo. E achar que ela merece um tratamento diferenciado porque ela é mulher. Quem convive comigo aqui, na relação humana, como a deputada Alessi Brandão, a deputada Marcialia, minhas companheiras da assessoria da liderança, sabe como eu me relaciono com as pessoas, especialmente com as mulheres. E o deputado insiste nisso. E me chamou de machista e disse que não é a primeira vez que eu fiz isso. Então, ele mente descaradamente em relação ao conflito com a deputada Vanessa Adamo. Naquele momento, eu me lembro, eu defendi um companheiro do partido. A deputada havia disputado a eleição, perdeu a eleição, e, de maneira legítima, veio falar sobre o processo eleitoral, em que reclamava de o processo eleitoral foi duro e agressivo. Eu subi à tribuna e lembrei que se foi duro de um lado, foi muito duro e agressivo do outro. Porque foi feito um jornal, deputado Alessi Brandão, em que colocava o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, morto, estirado no chão, e querendo ligar a imagem do deputado Donizete Braga, que havia acabado de ganhar a eleição. Então, você está vendo como tem formas doces de ser agressivo? Com toda a doçura, a deputada reclamou. Mas é óbvio que eu não sei se foi ela, se foi a campanha dela, mas foi feito também em Mauá um gesto de extrema agressividade contra o deputado Donizete Braga. Naquele momento... Só pela ordem, senhor presidente, deputado Rilo, só informando Vossa Excelência e as deputadas e deputados presentes que nós ingressamos agora no grande expediente e Vossa Excelência já está utilizando aqui, através de uma permuta, o tempo do deputado Barba e depois, em seguida, o tempo do deputado Fernando Cury. Então, são 2 tempos, 20 minutos que Vossa Excelência tem direito. Obrigado. E, naquele instante, esse foi o debate. O deputado Carlos Bezerra fez a mesma acusação. Foi para um nível de debate que eu não acho nada ponderado. E foi para essa história de machismo. Então, repito, machismo é quando você acha que uma mulher não tem as mesmas condições intelectuais que você de fazer um debate. Isso é machismo. Isso é rebaixar a mulher. E não fazer o debate político como deve ser feito. Não é a primeira vez que o deputado Cauê Macris insinua isso. E disse ainda mais, que certa vez, em dedo e riste, eu quase o agredi. Primeiro, deputado Alessi Brandão, não tem isso no meu histórico. Eu posso ser duro no debate político, mas jamais agredi, jamais vou agredir quem quer que seja. Então, ele pode ficar muito tranquilo. Mas, na verdade, ele utilizou. Quando falta, na ausência de política, sobra a grosseria, sobra a dissimulação. O que eu disse para ele várias vezes é que ele é um fascista, e repito aqui, ele tem nuances fascistas e tinha que cuidar disso. Porque ele não percebe, mas o DNA dele é daqueles, deputado Alessi Brandão, que ficava na costa marítima brasileira aplaudindo quando chegavam os navios negreiros. Esse é o DNA dessa gente. É que eles não percebem isso, mas esse é o DNA do deputado Cauê Macris. E aproveitei ainda para falar também do senhor Caiado, que no mesmo dia que o ex-deputado e ministro Zé Dirceu foi preso, o senhor Caiado esteve no Roda Viva, aqui no programa do PSDB, no Roda Tucana. Vai mudar o nome de Roda Vida por Roda Tucana. O PSDB agora terceirizou a tentativa de golpe para o DEM, para algumas lideranças do DEM, e usou o Caiado. Coincidentemente, meus companheiros, nós estamos falando da Célia,
do Cauê e do Caiado, CCC. Lembra o Comando de Caça aos Comunistas, Tânia? Lembra disso? Na ditadura militar. Então, o que tem a ver, o que tem em comum entre essas três personalidades que eu falo, né, e o momento que nós vivemos no país? A ânsia, o desejo do golpe, o desejo de apear do poder quem foi eleito de maneira legítima e democrática. Aí eu peço aqui a colaboração, eu vou passar 2 vídeos e mostrar uma foto. Vamos ver o primeiro vídeo aqui. Eu quero responder à candidata Dilma olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata, leviana. E um outro vídeo do deputado, do doce candidato Aécio Neves, na eleição presidencial. Bom, cortou o áudio. Luciana, não seja leviana. Você está aqui como candidata à presidência da República. Você não deve ofender os outros sem conhecer. Bom, além disso, nós tivemos ainda vários momentos. Nós tivemos o senhor Bolsonaro falando coisas belíssimas em relação às mulheres. Nós tivemos o senhor Roberto Freire atacando, batendo na deputada Jandira, batendo no deputado Orlando Silva. Eu não me lembro da deputada Célia Leão indignada com nenhuma desses acontecimentos. Eu não me lembro do deputado Cauê Macris indignado com nenhum desses acontecimentos. Então, vocês podem testemunhar aqui que aqui usa-se 2 pesos e 2 medidas. O pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco. E tem uma foto que eu quero mostrar ainda. Olha que foto bonita. Isso aqui é uma foto que vocês sabem o que representa. Que liderança política que tem apenas 4 dedos e foi presidente da República? Tem uma chance para falar aqui. Todo mundo sabe que se refere ao presidente da República. Utilizar de uma característica pessoal de uma pessoa, de uma característica, ainda mais uma característica que é fruto de um sofrimento, de uma dor, e transformar isso na essência da pessoa e negar a pessoa, a essência, a história dela, por essa característica, talvez isso não seja um ato de preconceito, um gesto de preconceito. Talvez não seja, na visão do deputado Cauê Macris, da deputada Célia Leão, talvez. Nunca vi a deputada Célia Leão falando sobre isso. Nunca vi o deputado Cauê Macris falando sobre isso. E na terça-feira, talvez dada a conjuntura, as emoções vividas nesse período, eu ofendi, coisa que eu nunca fiz com ninguém, ofendi pessoalmente o deputado Caiado, chamando de vagabundo. Eu não quero retirar, obviamente, eu quero acrescentar que o Caiado ele é um canalha, ele é um calhorda, ele é um golpista, ele é um atrasado, ele é um conservador, ele representa tudo que tem de ruim na política brasileira. Então, quero reforçar aqui. Então, estou falando de 3 pessoas que começam com C, né? A Célia Leão, que eu tenho apreço e inveja da Célia Leão, porque por mais corajoso e ousado que eu seja um dia, eu nunca vou ser leão. Como eu tenho inveja também de um amigo meu que chama Jorge Vermelho, um grande teatrólogo. Por mais que eu seja um homem de esquerda, eu nunca vou ser o João Paulo Vermelho. Então, tenho inveja da deputada Célia Leão, do sobrenome. E falando em leão, esse é o mês de agosto. Quero aproveitar para parabenizar minha irmã, que faz aniversário dia 8 de agosto, amanhã, e meu pai, que fez dia 5. Os dois têm signo leão e têm alma também. Mas também é o mês do cachorro louco. Agosto é o mês do cachorro louco. E dia 16 tem uma convocação, deputado Alessi Brandão, feita pela deputada Célia Leão, por WhatsApp, para que os brasileiros e brasileiras compareçam às ruas para salvar o Brasil, para melhorar a vida de brasileiros. Ela só não teve a coragem de colocar que a melhora da vida dos brasileiros passa pelo um tiro no coração da democracia, que é tirando uma presidente da República. Então, esse foi um pouco do enredo da semana. Como não tive a oportunidade de fazer o debate imediatamente, estou fazendo agora. E quero deixar um recado aqui ao deputado Cauê Macris e quem mais do PSDB ou de quem quer que seja, fizer esse debate rasteiro, fascista,
de reduzir a discussão política a ataques pessoais, como fizeram comigo. Não é a primeira vez que eles insinuam que eu sou agressivo. Não é a primeira vez que eles me chamam de machista. Então, dizer a eles que da próxima vez que isso acontecer, eu vou mudar o rumo da prosa. Eu não vou discutir mais conceitos abstratos. Eu vou discutir empresas públicas, particulares e familiares. Eu vou discutir OS da saúde. Eu vou discutir representações do Ministério Público, investigação no Ministério Público. Eu vou discutir emenda parlamentar. Eu vou discutir financiamento de campanha, que o deputado Cauê Macris vive se orgulhando no alto dos seus 122 mil votos. Digo ao Cauê Macris, aqui na presidência nós temos um exemplo. O deputado Gianazzi fez 150 mil votos. Voto por voto, o deputado do PSOL fez muito mais do que ele. Tem uma diferença, deputado Alice Brandão. Eu sei como os 150 mil votos ou mais do deputado Carlos Gianazzi foi conquistado. 165 mil. 165 mil votos, o deputado Carlos Gianazzi foi conquistado. E sei também como se chega, às vezes, a 60 mil votos aqui num deputado da base, ou um deputado de direita, ou um deputado Cauê Macris mesmo. Né, como se chega às condições para isso. Então, ele tem que abaixar um pouco a bola e parar de ficar lembrando que fez 122 mil votos, porque isso é nada na vida política, isso é um sopro. E dizer a ele que da próxima vez que vier ataque pessoal, eu vou mudar, eu vou deixar de discutir coisas abstratas, vou passar a discutir concreto, literalmente concreto. Concreto de obra, concreto de ponte, concreto de um monte de coisa, deputado Cauê Macris. A minha geração, deputado, eu sou um pouco mais velho que o senhor, é a geração que decorou a grande obra Faroeste Caboclo, do Renato Russo. Eu decorei, eu sou daquela geração que decorou. Não sei se ele decorou. Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma ameaça. Pelo contrário, é um aviso público. Porque até na barbárie se tem ética. Até na barbárie se tem ética. Então, a próxima vez, nós vamos conversar de uma outra forma. E termino aqui homenageando. Uma parte da saga, João de Santo Cristo diz o seguinte. A música diz, Santo Cristo era sódio por dentro, então Jeremias para um duelo ele chamou. Amanhã às 2 horas na Cilândia, em frente ao lote 14, é para lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas. O resto, para quem decorou, sabe o restante da letra. Então esse é o meu recado. A próxima vez que tiver baixaria, ataque baixo ao PT como está sendo feito, ataque baixo a qualquer um do PT como está sendo feito, ou esse tipo fascista e intimidador de vocês de discutir política, nós vamos mudar do abstrato para o concreto a discussão política nessa casa. Estou dizendo isso porque é um momento muito delicado que o país passa. Pode ser que a presidenta Dilma caia, pode ser. Digo isso com tristeza, digo isso com revolta, digo isso com preocupação, mas também digo com razão. É possível. Os movimentos se reacenderam, parece que tinha arrefecido, mas não. A narrativa da Lava Jato mudou. Deram, como bem disse um jornalista, deram um cavalo de pau na narrativa, que até então era um esquema que está claro, feito e utilizado no submundo da política e da relação institucional do Brasil há anos, há muito tempo. E está claro isso, que essa relação de público e privado, ela é forte e intensa desde a construção de Brasília. E todos nós sabemos que em momentos no Brasil foi muito intensa essa sangria de dinheiro. Na ditadura teve momentos terríveis de sangria de dinheiro público. Na privataria tucana, na venda do patrimônio, também teve. Aqui nas licitações de trens e metrôs, violentíssimo. E como teve na Petrobras. E na Petrobras, a maioria dos diretores foram indicados na era Fernando Henrique Cardoso. Quem mudou o processo de licitação, de tomada de preço, de contratação da Petrobras, foi o genro do Fernando Henrique Cardoso. Mas agora deram um cavalo de pau, deputado Alice Brandão. E eu não vou entrar no mérito aqui jurídico, nem legal, nem profissional do ex-ministro José Dirceu. Eu vou ficar na questão política, porque eu sempre fiz a defesa da história de José Dirceu, para o Brasil e para o PT. E não vou entrar na questão jurídica e de consultoria, porque isso tem o devido processo legal e ele vai se defender.
Agora, o estranho é prender um preso. A redundância, o pleonasmo jurídico foi às raias da loucura. Prenderam um preso e deram um cavalo de pau. Porque agora, qual é a narrativa que está sendo construída? A narrativa é de que os empresários, todos nós, o Brasil, os empresários, os partidos, a Rede Globo, a Assembleia Legislativa, o Alckmin, todo mundo é vítima de um único diabo, chamado José Dirceu. Impressionante a capacidade destruidora. Tinha que ser escrita uma biografia assim. José Dirceu, atormentando o Brasil desde 1968, quando ele foi preso no Congresso em Ibiúna. Porque a narrativa foi mudada. Ela sai agora das raias, da mistura de público e privado que sempre existiu e ganha uma conotação política, porque era necessário um símbolo importante partidário. Vacari não é o bastante, era necessário alguém que simbolizasse muito bem o PT e parte da esquerda. Então, prenda novamente José Dirceu, mesmo que seja desnecessário, mesmo que ele tenha se colocado à disposição da justiça, mesmo que ele esteja em prisão domiciliar, prenda-o novamente. E dê força a esse movimento que eu disse no início, propagado pela deputada Célia Leão, defendida pelo deputado Cauê Macris e defendido por essa figura esplêndida, doce, sensível, chamado Ronaldo Caiado. Como eu bem disse, caiado para mim é coisa mal pintada, é muro mal pintado, a gente fala, esse muro está caiado. E ele, como é uma coisa muito mal acabada, politicamente grotesca, né, a gente chama de caiado. E o PSDB resolveu subir nesse muro caiado agora e fica em cima do muro. E deixa o tar caiado ficar atirando por aí. Caiado, para lembrar novamente, o Caiado é aquele que disputou a presidência da República. O Pleiba de Goiânia. Não tem nada a ver com Goiânia. Cidade que eu tenho parente, eu gosto muito. É só uma referência de onde vem o deputado, hoje senador Ronaldo Caiado. Disputou a eleição com o presidente Lula. Eu me lembro que nos debates, o deputado Caiado, o senador Caiado, ficava indignado, porque ele atacava de um jeito preconceituoso o presidente Lula, agressivo, o presidente Lula nunca perguntava para ele. Aí ele deixou de fazer uma pergunta para mais uma vez atacar o Lula. Lula, por que você não pergunta nada para mim? O Lula falou, olha, Caiado, no dia que você chegar a 1,5% dos votos, talvez eu pergunte alguma coisa para você. Parece que esse trauma ele não esqueceu nunca mais, porque desde então ele tem ódio. Isso é inveja do presidente Lula. Porque qual é o DNA do Caiado? O mesmo DNA daqueles que aplaudiam a chegada do navio negreiro no Brasil. É o mesmo que aplaudiu o massacre de Canudos, de Eldorado de Carajás, das chacinas, né, da chacina permanente contra a juventude pobre e negra. É o mesmo que aplaude. Então, esse é o DNA dessa gente. Mas, deputada Alessi Brandão, eu sei da realidade e sei que o golpe está a caminho. Se vai ser consolidado ou consumado, eu não sei. O golpe está a caminho. Que custe o nosso avanço cultural, político e democrático. Que custe a economia e os avanços sociais do Brasil. Que custe os movimentos sociais, que custe o respeito civilizatório que a gente alcançou e avançou. Que custe tudo isso, o que importa mesmo é tirar essa gente do poder. Essa gente que fez mal ao poder. Essa gente que fez muito mal à elite brasileira. A elite brasileira, dentro da sua mediocridade, da sua incapacidade de ser feliz convivendo e dividindo, ela tem razão, porque o Lula fez muito mal a ela. O Lula fez muito mal a quem considerava impossível um negro sentar no banco de universidade. O Lula fez muito mal para quem considerava inconcebível viajar num avião ao lado de um trabalhador. O Lula fez muito mal mesmo. E agora, o golpe são vários ingredientes. Junta essa turma nova, turma de procuradores, de juízes federais, que se consideram salvadores da pátria, talvez imbuídos,
desse sentimento, que junta a falência política dos partidos de oposição, que junta o desejo da Rede Globo e junta os interesses internacionais. O que está em jogo são os grandes olhos de construtoras internacionais que reconhecem no Brasil um mercado fértil. Apesar de toda a crise, o Brasil ainda é o terceiro país com mais disposição de receber investimentos. Então, tem olhos para isso. Então, a derrocada, a falência das construtoras, do sistema como está, é interessante ao capital internacional. As grandes empresas de exploração de petróleo no mundo, não é à toa que o senhor Serra já fez a sua aliança e tenta mudar o marco regulatório. Ou nós vamos esquecer disso? Se a gente perguntar para o deputado Cauê Macris, para a deputada Célia Leão, hoje, passada a história, o que vocês acham de Getúlio? É capaz de elogiar. É muito provável que faça uma saudação, uma reverência. Mas sabe de que lado eles estavam quando caiu Getúlio? Do lacerdismo. Estou dizendo isso porque a história é mais. De que lado eles estavam quando destruíram Canudos, de Antônio Conselheiro e seus correligionários, ao lado dos coronéis? É óbvio que eles estavam do lado dos coronéis, mas hoje é capaz de falar que estavam. Então pode ser, deputada Marcelia, pode ser que aconteça mesmo um estrago muito maior, e que dá 20 anos, 30 anos a história seja reconstituída. Pode ser tarde, mas é da vida. O que eu tenho a dizer a essa gente é que todo mundo é vulnerável nessa vida e todo mundo pode cair. E que o nosso governo pode cair. Mas devemos dizer a vocês, cairemos de pé, de olhos erguidos, e quando der, atirando. Porque não é da nossa natureza a covardia. O medo é importante para a parada reflexiva e para o avanço. Só tem coragem quem tem medo também. Porque fazer coisas que a gente não tem medo não precisa de coragem. Então o medo ele não é de todo ruim. Agora aquele medo que só recua, esse é um perigo. E aqui eu digo isso a todos. A gente do PT, a gente de toda a esquerda, de movimentos sociais, não tenham dúvida. Cai o rei de ouro, depois cai o rei de copa, cai o rei de paus, cai o rei e não sobra mais nada. A esquerda brasileira tem que enfrentar o seu destino. Tem que enfrentar o seu destino. Cair de pé, de olhos levantados e atirando. A sorte está lançada. Mas nós vamos enfrentar, com muita dignidade, mais um momento difícil no Brasil. Tenho dito, senhor presidente. Senhor presidente, peço o levantamento da presente sessão. Havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de levantar os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental sem ordem do dia. Está levantada a sessão.